Vamos meditar mais um pouco. Queria então convidar-vos a abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 17, e partilhar convosco mais alguns pensamentos em relação a este capítulo, a esta oração do Senhor Jesus. E nunca é demais relembrar o que de facto está em causa aqui. Um dos fatores importantes que o Senhor Jesus Cristo nos quis também ensinar, que é o valor da oração. Não é demais referir isto, o valor da oração, e pensarmos se o Senhor Jesus Cristo era um homem de oração. São muitas as vezes que nós encontramos nas Escrituras o Senhor Jesus retirando-se para um lugar à parte para estar com os seus discípulos para orar. Portanto, a oração é importante. E se ela era importante para o Senhor Jesus Cristo, ela tem que ser importante para mim. A oração tem poder. A oração tem poder. Não é aquilo que eu digo, mas é aquele a quem eu dirijo as minhas palavras. É Ele que tem poder. Ele é o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Ele é aquele que pode fazer acontecer. Ele é aquele que pode tudo mudar, tudo transformar. Portanto, Ele é o Deus da oração. Ele é o Deus Todo-Poderoso. É Ele que eu dirijo as minhas palavras, que eu dirijo a minha oração. E de facto a oração tem poder, porque Deus tem poder. E por isso, a oração era importante para o Senhor Jesus. Ela deve ser, ela tem que ser importante para mim e para todos nós que somos de facto do Senhor. Outro aspecto que nós vemos neste capítulo e nesta oração é o facto do Senhor Jesus Cristo, no seu pensamento, é algo que percorre todo o capítulo. No seu pensamento estão sempre os outros. No seu pensamento estão sempre os outros. Até no início do capítulo, na parte em que ele ora por si, ele não está a pensar propriamente em si, mas a pensar naquilo que está de facto ali envolvido. Porque digamos, é evidente que tudo já aconteceu, mas aquilo que estava em risco, o falhanço do Senhor Jesus, era uma tragédia para a humanidade. E os inimigos da nossa alma, o inimigo da nossa alma, Satanás, tudo fez para impedir que o Senhor Jesus Cristo fosse à cruz. A derrota do Senhor Jesus era a nossa derrota. A derrota do Senhor Jesus, o Senhor Jesus não ir à cruz, era uma tragédia para toda a humanidade. E por isso, no pensamento do Senhor Jesus Cristo, estávamos nós, estava o homem. Exatamente porquê? Porque o homem, nós lemos, aliás, o que estava em causa no versículo 2, diz: assim que lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe destes. E a vida eterna é esta: que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. O que estava aqui em causa era a vida eterna. O que estava em causa era a vida eterna. O que estava em causa era a salvação da alma, a salvação do homem. E por isso, o falhanço do Senhor Jesus era uma tragédia. Porque o homem, diz a Escritura, em Efésios, na carta aos Efésios,
no capítulo 2, na carta aos Efésios, no capítulo 2, e no versículo 11, diz a Escritura que, portanto, lembrai-vos, versículo 11, portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, eras gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estavas sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Esta é a situação em que o homem se encontra, sem esperança. E sem esperança porquê? Porque não tem Deus. Porque está sem Deus. E quem está sem Deus não tem esperança. Esta é a situação em que todo homem se encontra neste mundo. Sem esperança, sem Deus. E era isso que estava em causa. O versículo 13 diz, mas agora. E quando existe este mas, significa que houve uma mudança. As coisas mudaram. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe de Deus, longe de Cristo, longe da esperança, hoje, pelo sangue de Cristo já chegaste perto, porque Ele é a nossa paz, o qual em ambos os povos fez um e derribando a parede da separação que estava no meio. Mas em Cristo Jesus tudo mudou. Portanto, a ida do Senhor Jesus Cristo à cruz mudou tudo. Trouxe Deus aos homens, trouxe esperança aos homens, trouxe vida aos homens, trouxe de facto esperança, que é isso que este mundo não tem. À nossa volta nós encontramos pessoas sem esperança. Elas têm períodos de alguma esperança, têm esperança em alguma coisa, nos homens, têm esperança em que algo aconteça, mas depois todas as suas esperanças, todas as suas expectativas são defraudadas e portanto ficam sem esperança, porque estão sem Deus. E quem está sem Deus nunca terá esperança. Porque quem está sem Deus nunca terá certeza de coisa alguma. E aqui a esperança significa certeza. E quem está sem Deus no mundo não tem esperança alguma, não tem certeza alguma. Mas o Senhor Jesus Cristo, Ele mudou todas as coisas. Ele veio trazer Deus aos homens. Ele veio trazer a esperança aos homens. E eu dou graças a Deus pelo dia em que os meus olhos foram abertos e eu pude ver quem Deus é. Eu pude ver como Deus me ama. Eu pude perceber, de facto, a razão do Senhor Jesus Cristo ter ido àquela cruz. Eu pude perceber que Ele, o Senhor Jesus Cristo, foi à cruz do Calvário por mim. Foi por mim que Ele foi à cruz do Calvário. E é importante que cada um de vós pense da mesma forma. Que o Senhor Jesus Cristo, Ele foi à cruz do Calvário por cada um de nós. Ele só é real. Ele quer ser real, ainda que a salvação seja para todos os homens. Mas isso não é, a salvação não é global. A salvação é individual. O Senhor Jesus Cristo, Deus quer ter uma relação pessoal. Ele quer ter uma relação pessoal comigo. E eu dou graças a Deus porque eu tenho uma relação pessoal com Ele. Eu posso dizer que Ele é o meu Deus. É o meu Deus. Eu posso dizer que Ele quer ser o teu Deus. Porque Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não se perca, mas tenha a vida eterna, tenha esperança, tenha vida. E por isso aquilo que estava em causa era realmente tão... não há palavras para descrever a importância, o valor da ida do Senhor Jesus Cristo à cruz do Calvário. E por isso, Ele no seu pensamento estava de facto
os outros, estávamos cada um de nós, estava em causa a nossa salvação, estava em causa a nossa relação com Deus, estava em causa a vida eterna. E hoje, pela graça de Deus, porque o Senhor Jesus Cristo, Ele foi à cruz do Calvário, Ele deu ali a sua vida, Ele morreu, Ele esteve 3 dias no sepulcro, mas Ele ressuscitou. Ele está vivo. Ele está vivo, está sentado à direita de Deus. E porque Ele vive, eu vivo também. E não somente eu, mas todos aqueles que nele creem. Todos aqueles que nele creem. Ainda na sexta-feira falava com um colega meu, vinha de viagem e vinha-nos a falar ao telemóvel, mãos livres. E vinha-nos a falar, e veio à conversa, à morte. Ele dizia, eu sou católico não praticante, mas o que é isso? Eu perguntei, mas o que é isso que católico? Epá, não é nada. Pois é, não é nada. Os meus pais eram assim e eu sou assim, pois é. Ou seja, tu segues a tradição. E sabes uma coisa? A tradição leva ao inferno, a fé leva ao céu. A tradição leva ao inferno. E o que é que cada um de nós que aqui está... Eu não sei qual é a relação que cada um tem com Deus. Será que cada um de vocês também pensa, é a tradição, a minha família foi assim? Queres pôr em causa a tua eternidade por causa da tradição? A tradição vai-te levar ao inferno. Mas a fé é Jesus Cristo. A fé na obra que o Senhor Jesus realizou na cruz do Calvário vai levar-te ao céu. Vai levar-te à presença de Deus. Vai levar-te a uma relação pessoal com Deus. Vai levar-te a teres paz com Deus. E desfrutares da paz de Deus. É isso que o Senhor Jesus ganhou na cruz do Calvário. Era isso que estava em causa ali na cruz do Calvário. A derrota do Senhor Jesus Cristo era a minha derrota, era a nossa derrota. Mas a vitória do Senhor Jesus Cristo, ela é a nossa vitória. E porque de facto Ele venceu, nós somos vencedores. Somos mais do que vencedores. Porque em Cristo Jesus nós já estamos sentados nos lugares celestiais. Portanto, o Senhor Jesus Cristo, no seu pensamento, estávamos nós. Sempre os outros. E aliás, deixar-me dizer que o cristianismo é isso mesmo. Cristianismo é pensar nos outros. Cristianismo é pensar nos outros. Ou seja, é o oposto. E atenção, que ser cristão não é um título. Há muita gente que diz que é cristã, mas vai dizer a uma pessoa que se diz que é cristã e vai dizer que é inimiga de Deus. Fica toda revoltada. Mas a verdade é essa. Se não crês no Senhor Jesus Cristo, tu podes dizer que és cristã, mas como cristã, em título, estás perdido. Estás completamente perdido. Porque ser cristão não é um título. Ser cristão é pertencer a Cristo. Ser cristão é pertencer a Cristo. Porque nós fomos comprados. E comprados por bom preço. E esse preço foi o sangue do Senhor Jesus Cristo. Portanto, se não estás lavado no sangue de Jesus, tu não pertences a Cristo. Tu podes dizer que és cristão, mas na verdade não és nada. És apenas, continuas a seguir uma tradição e nada mais do que isso. E portanto, o ser cristão é pertencer a Cristo. E aqueles que são verdadeiramente cristãos, que nasceram de novo, que são de Cristo, que pertencem a Cristo, que pensam como Cristo, pensam nos outros. Pensam nos outros. No seu pensamento está também os outros. E acima de tudo, há uma coisa que está presente sempre. É a salvação dos outros. É a preocupação com a salvação dos outros. E por isso, nesta hora, eu peço a alguém que aqui esteja que ainda não nasceu de novo, que ainda não creu, não aceitou o Senhor Jesus Cristo, que o faça hoje. É a decisão mais importante da sua vida. E é aquilo que não se pode ser deixado para amanhã. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Crê somente. Crê
pela fé, crê que Jesus morreu na cruz por ti. Portanto, no seu pensamento estão os outros. E, de facto, o Senhor Jesus Cristo, depois, como nós lemos, o Senhor Jesus orou também pelos discípulos. Como ele diz no versículo 9, eu rogo por eles, não rogo pelo mundo. Aqui, quando o Senhor fala em relação ao mundo, é o sistema que está montado. É todo o sistema mundano, tudo aquilo que está montado. E neste sistema mundano, esse sistema que rege o mundo, Deus não está presente. Nada tem a ver com Deus. Todo aquele sistema que governa este mundo é diabólico. Aliás, uma das formas que o diabo usou para tentar o Senhor Jesus foi levá-lo para um pináculo e mostrou-lhe todos os reinos do mundo. E disse-lhe, tudo isto te darei se prostrado me adorares. Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Ninguém dá nada que não seja seu. Isso significa que os reinos deste mundo, este mundo está nas mãos de Satanás. E desta forma, Satanás tentou impedir também que o Senhor Jesus fosse à cruz. E, portanto, todo este sistema diabólico que está criado, que está montado, em que Deus está completamente fora. É o sistema humano, é o homem quem governa. É o pensamento do homem, é a vontade do homem. Satanás está por trás, manobrando, controlando todas as coisas. E por isso, aquilo que está sendo instalado, aquilo que está sendo feito, nada tem a ver com o que está nesta palavra. Nada tem a ver com Deus. E por isso, o Senhor Jesus Cristo, Ele não se identifica com este sistema. Ele não se identifica com esta forma em que o mundo vive. Mas, no entanto, Ele quer que nós vivamos neste mundo. É neste mundo que Ele quer que nós vivamos. Por isso, Ele diz mais abaixo, não peço que os tires do mundo. O Senhor quer que nós estejamos neste mundo. Ele também diz, no versículo 14, dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou. Porquê? Porque esta palavra denuncia as mentiras. Denuncia as mentiras deste mundo, denuncia o erro deste mundo, diz que aquilo que este mundo, a forma de viver, todos os valores e os princípios que este mundo tem estão errados, são falsos. E por isso, aqueles que denunciam estas mentiras, usando a verdade, são perseguidos, são maltratados, são mortos. Muitos deles, por defenderem a verdade, por defenderem esta palavra, que é tão importante, como nós lemos há pouco naquele salmo, a palavra de Deus tem a sua palavra acima dele. Podemos ver a importância desta palavra, e esta tem que ser a nossa palavra. E por isso, todos aqueles que defendem estas verdades, que proclamam estas verdades, que vão contra a forma de pensar do mundo, que vão contra tudo aquilo que se passa no mundo, é evidente que ninguém gosta de ouvir a verdade. E por isso perseguem, maltratam. Há irmãos nossos que basta falarem no nome do Senhor Jesus Cristo e são mortos. Basta falarem no nome do Senhor Jesus e são presos. Não é preciso dizer mais nada. Mas é neste mundo que Deus quer que nós vivamos. Não peço que os tires do mundo, porque na verdade este mundo precisa de conhecer Deus. Este mundo precisa que realmente cada um de nós mostre quem Deus é. Cada um de nós defenda a verdade, defenda a palavra de Deus. Porque, ainda que muitos não creiam, mas graças a Deus por aquele que dia após dia vão crendo. Por isso o Senhor quer que nós estejamos neste mundo. Ele não quer que nós estejamos encerrados em conventos e estejamos ali fechados. Não, para que é que serve isso? Qual é a utilidade disso? Este mundo precisa de ouvir a palavra de Deus. E por isso Deus quer que nós estejamos neste mundo. Ele quer que eu no meu trabalho fale dele. Ele quer que no meu trabalho eu me comporte segundo a sua palavra. Ele quer que cada um de nós, no trabalho, na escola,
seja onde for, mostre quem Deus é. Mostre a palavra de Deus. E nós somos a palavra de Deus viva. Porquê? E nós certamente assim procederemos se tivermos bem presente o alcance e o objetivo de Deus. O objetivo de Deus é a salvação das almas. É a salvação dos outros. O Senhor Jesus Cristo não foi apenas à cruz por mim e por cada um de vós. O Senhor Jesus Cristo foi à cruz por todos os homens. E é importante que todos conheçam que Jesus morreu na cruz por eles. Que todos conheçam de facto a palavra de Deus. Por isso, o Senhor Jesus Cristo, Ele diz: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não peço que os tires. Deus quer que estejas neste mundo, meu irmão, minha irmã. Deus quer que tu estejas aqui, mas que tu sejas aquilo que Ele quer. Que tu vivas da forma como Ele quer. Porque Ele quer que tu mostres quem Ele é. Se apenas a tua vida é mais que segues os valores deste mundo, que acreditas e dás mais valor à palavra dos homens, que segues mais e ouves mais a palavra dos homens, então o que é que estás a fazer aqui? Não estás a fazer aquilo que Deus quer que tu faças. Porque Deus quer-te aqui, mas quer-te conforme a sua vontade. Que mostres verdadeiramente, pelas tuas palavras, pelo teu viver, mostres o nome de Deus. Foi isso que nós lemos no princípio. O Senhor Jesus Cristo, Ele veio para mostrar o nome de Deus. E agora, Ele quer que aqueles que são seus vivam neste mundo para mostrar o nome de Deus, quem Deus é, e possam, na verdade, mostrar realmente o que é nascer de novo, nascer por uma nova vida. Nós fomos salvos, irmãos, para servir o Deus vivo e verdadeiro, para viver para Ele. Na carta a Tito, diz-nos o apóstolo, dirigindo-se a Tito, o jovem, ele começa por dizer o seguinte, no capítulo 1, ele termina o capítulo 1 dizendo o seguinte, falando de falsidades: todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes o seu entendimento e consciência estão contaminados. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda a boa obra. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as suas vidas. Eu espero que o Senhor me ajude a não ser assim. Em primeiro lugar, que o Senhor me ajude a não ser assim. Que o Senhor me ajude neste mundo a identificar-me com Ele e a viver segundo os seus princípios, os seus valores, segundo a sua palavra. Porque é isso que Deus quer. Outra forma, então, se eu me identifico com Deus e a minha vida nada tem a ver com a palavra de Deus, então eu estou a negá-lo. Eu estou a negá-lo. A negá-lo a confessá-lo com a língua, mas a negá-lo com a minha vida. E não é isso que Deus espera que cada um de nós seja aqui neste mundo. Mas que o confessemos com a língua e o confirmemos com o nosso viver, mostrando de facto quem somos. No capítulo 2, o apóstolo diz: tu, porém, dirigindo-se a Tito, fala o que convém à sã doutrina. Tu, porém, não sejas assim. Não haja falsidade em ti, mas defende a verdade. Defende a verdade. Defende, de facto, a doutrina, o ensino, a palavra de Deus. Defende-a. Vive-a. Os velhos sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, na caridade, ao amor, na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém a santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem,
para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem os seus maridos, a amarem os seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas ao seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. O que está em causa é o nome de Deus. E mais, irmãos, o que está em causa é o nome de Deus e a salvação das almas. É importante nós percebermos uma coisa. É que o nosso comportamento pode enviar almas para o céu ou para o inferno. Nós, se não nos comportarmos segundo a vontade de Deus, nós não temos credibilidade nenhuma. Ninguém nos ouvirá. Se não nos comportarmos, não falarmos, não vivermos segundo a palavra, a vontade de Deus, é evidente que perdemos toda a credibilidade. Podemos ter muito conhecimento das Escrituras, mas se não o vivermos, perdemos toda a credibilidade. Quem é que vai ouvir um mentiroso? Quem é que dá crédito a um mentiroso? Irmãos, Deus quer-nos neste mundo não como mentirosos, mas como verdadeiros. Como homens e mulheres que são a verdade, que amam a verdade e que vivem a verdade, defendem a verdade, proclamam a verdade. O que Deus quer que nós sejamos e que haja em nós é verdade. Se houver mentira, tudo cai por terra. É o nome de Deus que é posto em causa e, evidentemente, ninguém nos dará ouvidos. Diz mais, exorta semelhantemente os jovens a que sejam moderados. Ainda a semana passada eu vi, eu não sei se, eu mandei para alguns, não sei se conseguiram ver ou não, porque as novas tecnologias não são muito o meu forte. Eu sei que houve quem recebesse, sei que o Dário recebeu uma pregação de alguém falando sobre os jovens, e ele intercalava a pregação com imagens. E é vergonhoso aquilo que se passa na igreja. É vergonhoso o que se passa na igreja. A diferença entre a igreja e o mundo é zero. A nível, neste caso, eram os jovens. É importante, como diz, exorta semelhante os jovens a que sejam moderados. E isto é algo, aquilo que eu vi naquelas imagens, é lamentável. É no mínimo lamentável o que se passa. Não é desta forma que Deus quer que os jovens vivam, mas sejam de facto moderados, tenham um comportamento sério e honesto, se comportem com moderação, não em excessos, mas com moderação, atentando para a palavra de Deus. Em tudo te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Que o adversário se envergonhe, irmãos. Que ele olhe para nós e, de facto, fique envergonhado por ver o nosso exemplo, a nossa fidelidade. Lembram-se de Jó? Quando ele tentou culpar Jó, falando com Deus, acusar Jó de comportamentos de interesses. Mas Deus sabia quem Jó era. E que tudo aquilo que ele dizia era mentira. Que da mesma forma, tudo o que seja dito a nosso respeito, tentando desmoralizar, tentando deitar-nos abaixo, seja falso. Mas que o nosso comportamento seja exemplar. Não haja nada que nos acusem, ainda muito menos que seja verdade. Porque sermos acusados, infelizmente, levantam-se tantos boatos, tantas acusações, e são mentira, e por vezes pessoas são acusadas injustamente, e por vezes são até levadas, as consequências desses atos são trágicos muitas vezes, e depois vem-se a confirmar que é falso, que era falsa a acusação que era feita. Que a nosso respeito, como filhos de Deus, o que seja dito para denegrir a nossa imagem, seja falso. E muito menos a tentativa. E a tentativa é denegrir a imagem de Deus. Diz, exorta aos servos a que se sujeitem seus senhores, em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo seja ornamento
da doutrina de Deus nosso Salvador, para que em tudo contribuam para embelezar, tornar mais belo, mais agradável, mais atrativa a palavra de Deus. É isso que Deus quer que de facto aconteça. E continuando, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Fala disto, exorta e repreende com toda a autoridade, ninguém te despreze. O Senhor Jesus Cristo, Ele morreu na cruz do Calvário para criar, para o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. É desta forma que Deus quer que nós vivamos neste mundo. Foi para isso que o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, para criar para si um povo seu especial. Não é um povo como outros povos que há por aí, é especial, é o povo de Deus, é a igreja do Senhor. Importa que ela seja especial, seja zelosa do nome do Senhor e que realmente proclame o nome de Deus. Depois, para terminar, porque a hora já está quase passada, mas só o Senhor Jesus Cristo, Ele no final diz: eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um como tu, ó Pai. Eu não rogo por este, rogo também por aqueles que pela sua palavra, pela palavra que nós proclamamos, eles possam vir a crer. Portanto, estão a ver a sequência. O pensamento do Senhor sempre está nos outros. E que o Senhor nos ajude a pensar da mesma forma, pensarmos nos outros, porque o Senhor quer a salvação de todos. O prazer do Senhor, a alegria do Senhor é que todos se salvem, todos venham ao conhecimento e ao gozo da salvação. E nós, pela graça de Deus, houve homens ou mulheres que Deus usou para nos falarem a palavra de Deus. A palavra de Deus chegou até nós, transmitida por outros irmãos. Da mesma forma, Deus quer que nós anunciemos a sua palavra, para que aqueles que ainda não creem possam vir a crer, possam vir a conhecer o Senhor Jesus como seu único e verdadeiro Salvador, possam vir a conhecer Deus como o seu único e verdadeiro Deus e a Jesus Cristo como seu Salvador. Reconhecer de facto que Jesus morreu na cruz por si. Portanto, irmãos, que o Senhor nos ajude. Deus, o Senhor, quer que estejamos neste mundo, mas estejamos neste mundo vivendo para a sua glória e para a bênção daqueles que nos rodeiam, para que outros mais venham ao conhecimento e ao gozo da salvação. Que o Senhor nos abençoe.